A paz do Senhor Jesus, irmãos de Cristo, amém? Que faz parte desse grupo. Eu sou a irmã Raquel e hoje eu queria contar um pouquinho para os irmãos da minha trajetória, da minha história. Antes de eu nascer, né, eu nasci no ano de 94 e minha mãe ainda estava grávida de mim. Minha mãe tem 6 filhos, né? Ela teve 7, Deus levou uma criança, então nós somos em 6. Minha mãe sempre evangélica, desde o meu nascimento ela sempre foi evangélica. Ela aceitou Jesus, ela tinha 18 anos de idade, lá na sede mundial. O missionário falou assim: quem quer morar no céu? E ela falou: eu vou aceitar Jesus porque eu quero morar no céu. E ali ela aceitou Jesus, ela casou com meu pai. Meu avô é o irmão presbítero Geraldo da sede mundial. Ele é presbítero há quase 50 anos, né? Ele é presbítero da sede mundial, Deus Amor, né? Agora ele está congregando lá na Carmozina 2, amém? E é com muito prazer que eu conto a minha história. Então, antes de eu nascer, minha mãe estava grávida de mim. Naquela época, ela não conseguia fazer ultrassom, amém? No hospital público não se falava qual que era a criança, o sexo da criança. E ali, Deus usou uma irmã para falar com a minha mãe, dizendo que era uma menina e que Deus ia arrebatar aquela menina. E aí, amém, né? Eu nasci uma menina mesmo, né? Deus colocou, né? Minha mãe colocou meu nome de Raquel. Então eu cresci. Então, quando eu fui crescendo, minha mãe falava para mim, filha, Deus usou alguém dizendo que você ia ser arrebatada. Mas até aí, né? Passou os anos, eu até esqueci. Quando eu estava com 7 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Falando língua estranha dentro da igreja. Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu até falei para a irmã, que era dirigente na época, falei, irmã, você viu eu falando língua estranha? Ela falou assim, mãe, isso é pouquinho, irmã. Para ser batizado tem que ser mais. Eu até fiquei triste, falei, nossa, eu achava que batizado a gente só falava em língua, né? Deus já tinha batizado, né? E aí foi, com 7 anos eu não falei mais, né? E aí com 11 anos Deus me relevou, né? Numa vigília ali do Aura de Itaquera. Essa vigília do Aura é indo para Guaianazes, ali, perto do Barro Branco. Deus me renovou naquela vigília com 11 anos de idade. Com 13 anos eu já orava pelos dons da divina revelação. E eu orava assim em profecia, Deus me usava muito em profecia. E Deus ele começou a usar as pessoas dizendo que Deus ia me arrebatar, né? Irmã, eu não sei, eu não conheço a tua vida, mas Deus vai te arrebatar, porque ele te prometeu arrebatar você. E eu ficava assim, meu Deus, Deus vai me arrebatar. Eu morria de medo, né? Eu falava, meu Deus, né? Eu morria de medo, né? Amém. Quando eu tinha 10 anos, meu pai trouxe uma televisão para dentro da minha casa. Isso eu tinha 10 anos, né? E ali eu comecei a assistir isso, eu tinha 10 anos, né? E aí antes de um ano eu parei de assistir, porque Deus usou uma irmã da igreja dizendo que Deus ia me mostrar, que Deus ele ia mostrar o demônio da televisão. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu parei de assistir, fiquei, né? Eu falei, meu Deus, não quero ver nada, não. Então, aí eu parei de assistir, com medo. Mas era o Senhor trabalhando na minha vida, porque o Senhor falou assim pra mim que o Senhor não queria que eu assistisse televisão. E eu falei, amém. Isso foi com 10 anos, não assisti mais, amém. Com 13 anos de idade, que eu comecei a orar pelos dons, Deus ele começou, eu sempre evangélica, eu nasci no berço evangélico, eu usava sapato, aqueles sapatos plataforma, sabe? Eu usava aqueles sapatos plataforma, sempre gostei muito de sapato alto, né? Saltos, eu tinha saltos assim, fininho, né? E eu tinha muito sapato plataforma. Minhas irmãs chamavam até de jamanta, meu sapato. Falando, nossa, aqui, ó, você gosta de todos esses sapatos altos assim, parece umas jamanta, minhas irmãs falavam, né? E eu sempre gostei. Eu comprava, minhas tia me dava, minha mãe comprava. E ali eu sempre usei aquilo no meu pé. Eu não saía de casa se não fosse com alguma coisa alta, né? Era sempre alta. E eu gostava daquelas diamantas, assim, bem grandes, sabe mesmo? E ali, amém. E tudo bem. E ali Deus ele começou a mostrar pra mim que não era de Deus. Antes de Deus me arrebatar, ele falou assim: eu não tô nesse negócio.
Aí eu falei, até parece, né, que Deus não tem nada a ver, né? Coloquei no meu pé, eu não consegui usar. Eu não consegui usar. Eu falei, meu Deus, eu não consigo usar. Aí eu tirei. Eu falei, meu Deus, não vou mais usar não, esses sapatos de amanta. Peguei, joguei fora. E aí eu usava saias, elas cobriam o joelho quando eu tava de pé. Quando eu tava sentada, elas não cobria, né? Porque elas não cobrem. Elas cobriam o joelho só quando tava de pé. E eu falei, meu Deus. E o Senhor falou assim, filha, eu não tô nesse negócio. Então, o Senhor tirou de mim isso. Eu tava dentro da minha casa, só pra vocês verem como que Deus tirou de mim. Eu tava dentro da minha casa, orando na minha cama. Aí, quando eu olhei pra cama da minha irmã Keila, tava deitada na cama dela, eu vi um demônio do lado da cama dela, de pé. E o demônio olhou pra mim e falou assim: Eu vou levar a tua irmã. Isso eu já usava combinação e eu já usava saia passando o joelho. Quando o demônio falou assim que ia levar minha irmã, eu falei assim: Você não vai levar minha irmã, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou assim: Eu vou levar a sua irmã sim. Olha a roupa que ela dorme. Aí eu olhei pra roupa dela, ela tava com uma camiseta, que é uma camiseta que a manguinha não tem manga, porque é tipo uma camiseta que quase nem tem manga, porque a manga dela é bem pequenininha. E a camiseta, ela tem um decote no peito. E a saia que ela tava tipo assim, acima do joelho. A saia que ela tava tinha uns 5 dedos acima do joelho, uma saia bem fininha. E ela não tava nem de combinação. E aquele decote no peito dela. Ela tava com decote, né? Que a roupa dela tinha um decote que partia assim o seio, sabe? Um decote grande. E ali eu peguei e olhei pro demônio e falei assim: Você não vai levar minha irmã, o sangue de Jesus tem poder. E eu levantei, né? E eu fui em direção a ele. Acordei ela, falei, Keila, pelo amor de Deus, coloca uma roupa. Eu fiquei tão assim desesperada, porque eu fechava e abria os olhos, eu vi o demônio do lado da cama dela. Aí eu peguei e dei uma roupa pra ela colocou, por cima da roupa dela, ela colocou outra roupa. Eu peguei uma roupa da minha mãe, ela colocou em cima. Uma saia da minha mãe, uma camiseta da minha mãe, e aí ela colocou por cima. E aí eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Quando eu clamava o sangue de Jesus, o demônio olhava pra mim e dava um passo para trás. E parava e cruzava os braços. Eu falei: O sangue de Jesus tem poder. Ele dava um passo para trás, cruzava os braços e olhava para mim. Cada sangue de Jesus tem poder que eu falava, eu expulsava sangue de Deus, sangue de Deus. Ele dava um passo para trás, ele até olhava assim para onde que ele ia pisava assim, e cruzava os braços e olhava para mim. Eu falei: Meu Deus do céu. E aí foi. Ele foi, quando chegou na porta do quarto da gente, ele se escondeu atrás da porta. Quando eu olhei pra porta, atrás da porta eu vi o demônio. Eu falei, você tá aí. O sangue de Jesus tem poder. Aí tem um cantinho assim, na sala da minha casa, que ele se escondeu ali. Que tem tipo uma cantoneira. Ele se escondeu ali. Aí ele foi pra sala da minha casa e ele bem devagar andando. Ele foi pra cozinha da minha casa bem devagar, bem devagar. Aí do lado de fora da cozinha da minha casa tem 3 degraus, porque tem uma saída que vai para a lavanderia, né? E aí tem um cantinho de um lado e um cantinho do outro da porta. Então ele se escondeu no cantinho. Eu falei, o Sanji, eu tô vendo você aí. O Sanji, aí ele foi saindo, ele subiu um degrau e eu clamando, eu clamando. Ele subiu outro degrau. Quando ele subiu o terceiro degrau, eu clamei assim, um monte de vezes o Sanji tem poder, ele sumiu. Quando minha mãe chegou da igreja, né? Tava minha irmã Keila chorando, eu com rádio ali do missionário orando, né, de joelho, pedindo a Deus, sabe, misericórdia, grande livramento, aqui ela chorando. Aí depois daquele dia ela nunca mais ficou sem usar a combinação e não mais usou esse tipo de roupa. Então, eu via dessa forma, amém? E ali Deus, ele trabalhando na minha vida. Deus, ele já estava trabalhando para Deus me arrebatar. Deus, ele já estava trabalhando. Tinha coisas que eu ia fazer. Minha irmã com uns 13 anos de idade, minha irmã Priscila falou assim, Raquel, eu vou passar chapinha no seu cabelo, com 13 anos de idade. Quando ela passou, minha filha me deu uma tristeza tão grande, uma tristeza tão grande dentro de mim, porque assim, na hora que ela passou, tudo bem, depois deu uma tristeza tão grande que eu corri pro banheiro chorando para lavar meu cabelo. Eu lavei meu cabelo na hora que ela passou.
De tão triste que eu fiquei. O Senhor falou assim, filha, eu não me agrado disso. Eu fui lá, lavei meu cabelo, fiquei tão triste dentro de mim, aquela tristeza tão grande. Falei, Senhor, o Senhor me perdoa, meu Pai, que eu nunca mais vou fazer isso. E ali amei. Então, o Senhor ele já foi trabalhando na minha vida. A minhas irmãs falaram assim, ai, Raquel, eu comecei, Deus ele começou a trocar minhas vestes, né? Então, tinha roupas que eu colocava para dar, porque eu não queria. Minhas irmãs chegou na minha mãe e falou assim, mãe, a Raquel tá jogando as roupas dela tudo fora. Aí minha mãe falou assim: deixa a Raquel, Deus está trabalhando na vida dela, deixa ela. E minhas irmãs falavam pra mim assim: você tá jogando suas roupas tudo fora, pra que você tá jogando suas roupas tudo fora? Mas eu tava tirando as minhas roupas porque eu não conseguia mais usar. Deus tirou aquilo de mim, eu não conseguia mais usar. Então eu olhava para aquelas roupas, me dava uma tristeza. Eu falava: Senhor, eu não quero perder minha salvação, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então ali Deus ele foi trabalhando na minha vida e Deus tirou isso de mim. Deus ele tirou, amém? Então, quando Deus ele me arrebatou, eu não praticava depilação, eu não usava salto alto, amém? Eu não usava salto alto. Eu usava saia abaixo do joelho. Eu já usava umas camisetas, né? Santificadas, só que quando Deus me arrebatou, Deus ele me santificou mais ainda, amém? Então, assim, quando Deus ele me arrebatou, ele me santificou mais ainda, amém? Assim, foi assim, algo muito forte, amém? Muito forte mesmo. Antes de eu arrebatar, eu fiquei fazendo uma campanha que era de oração. Desde as 10 da noite às 4, 5 horas da manhã. Eu colocava o dia no chão e não queria mais levantar para mim dormir. Deus falava, não, filha, vai orar. E Deus falava, filha, vai orar. Mas era porque Deus estava me preparando. Porque Deus ele sabia a luta que eu ia passar, né? Porque depois que eu fui arrebatada, que eu voltei do meu arrebatamento, eu comecei a pregar muito, muito mesmo. E ali eu via demônios, que os demônios falavam, você vai parar de pregar. Eu falei, eu não vou parar. E ali foi aquela luta constante. Eu via, durante 4 meses depois do meu arrebatamento, eu via demônios que eles falavam para mim que ele queria que eu parasse de pregar. Depois de 4 meses, né, que eu falava, Senhor, que fúria, Senhor. Quando completou 4 meses certinho, depois do meu arrebatamento, é, eu vi um varão de branco no meu quarto, ele falou assim, hoje se fim da tua luta. Então, depois daquilo, eu não vi mais demônios, nem. Eu só via esses que falavam para mim que eu tinha que parar de pregar. Ele falou, você tem que parar de pregar. Eu falei, eu não vou parar de pregar. Você tem que parar de pregar. Eu falei, eu não vou parar de pregar. E era assim, né? Era dessa forma. Eu ficava orando. Eu dormia 4, 5 horas da manhã. Porque se eu deitasse antes da minha cama, eles vinham e eu via demônios. Ele falava assim: olha, você vai parar de pregar. Eu falei, não vou. E aquela luta, amém? Então, eu conto isso assim para aumentar a fé dos irmãos, amém? Porque tudo é para a glória de Deus. Deus ele teve encontro comigo. Hoje eu estou com 26 anos de idade. Eu sou casada para a glória de Deus. Deus ele preparou meu casamento. Amém? Que Deus ele abençoe a cada irmão que está ouvindo esse testemunho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.